Feche os olhos um instante, traz a atenção para o presente. Perceba como está seu corpo, mente. Como você chega aqui essa noite. Faça 3 respirações lentas, suaves e profundas, trazendo a sua atenção para o aqui e agora, buscando profundidade, buscando suavidade. Leve a atenção para o espaço entre as suas sobrancelhas. Visualize aí um ponto luminoso. Vamos entoar Om por 3 vezes. Inspire profundo. Vem então abrindo seus olhos, bem-vindas para mais esse encontro. No encontro de hoje, nós vamos ver então Kriya Yoga e Jnana Yoga, o aspecto espiritual e o aspecto do gerenciamento do intelecto. Alguém gostaria de começar? Olá. Oi, Lila, boa noite. Boa noite. Desculpe-me, hoje eu vou estar sem câmera, tá? Tudo bem, não se preocupa, acabamos de entrar. Você disse gerenciamento do intelecto? Me ajuda? Ele termina com Kriya Yoga, o que ele vai chamar de Bahiranga Yoga, que são os aspectos externos do yoga. Então ele está falando que Hatha Yoga, Raja Yoga e Bhakti Yoga e Kriya Yoga juntos formam o aspecto externo do yoga. O primeiro aspecto interno do yoga que ele vai descrever é Jnana Yoga, que é essa percepção intelectual. Então ele vai falar que a gente precisa conhecer melhor a si mesmo, né? Que a gente precisa entender o que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre nós. Relendo hoje, me fez muito pensar, nossa, isso aqui é o estudo de um filósofo, né? São pensamentos filosóficos sobre nós mesmos. E aí a prática que ele sugere para que a gente faça, uma das práticas, porque existem outras, é o Suam, que é o que a gente fez no retiro ano retrasado, Helena, que foi
olhar para as qualidades, as forças, as limitações e as fragilidades dentro de nós. Então, é um processo a partir do intelecto. Tá? Então, esse gerenciar, ele vem a partir do momento que você se conhece mais. Né? Enquanto você está muito perdida sobre você mesmo, né? Não tem como você gerenciar. Né? É nesse sentido. Tereza, então eu não vou falar direito porque eu não sei falar, você me corrija, Não por se favor, preocupe. tá? É Bahiranga Yoga. Bahiranga Yoga é o oposto de Antaranga Yoga. Isto, exatamente. Pode corrigir o som. Um é externo, o outro é interno. Isso. E como é que é a pronúncia dos dois, então? Bahiranga, tá certo? E Antaranga. Antaranga. Tá. Então eles são opostos. Eles são opostos. Interno, opostos Antaranga e Bahiranga. Né? Na verdade, são complementares, né? Internos sim, e externos. Sim, nesse sentido. Tá? Mas eu achei muito interessante, porque eu sempre achei, não cria, tudo bem, mas a outra parte do Raja Yoga, Bhakti Yoga, sempre vi como um aspecto interno, não? Por que ele vê como um aspecto externo? Eu não sei te dizer por quê. O que eu percebo aqui é que é uma forma de organização que traz essa sistematização de que com Hatha Yoga a gente está trabalhando o corpo, com Raja Yoga a gente está trabalhando a mente, com Bhakti Yoga a gente está trabalhando as emoções, e com Kriya Yoga a gente está trabalhando a transcendência, a espiritualidade, né? Então ele está olhando para este aspecto, e aí eu acho muito difícil a gente entender o que é que um indiano define como externo, o que ele define como sutil, porque né, a nossa camada energética, por exemplo, ela é um processo de prática da matéria. Então, ela é grosseira e para a gente ela é sutil, né? Na nossa percepção, entende? Então, esse externo e interno, ele vem de um conceito que eu acho que a gente não alcança. O que ele, principalmente externo, porque a gente pode entender porque Yana é interno, né? É o intelecto. Mas por que que Raja é externo? O que que ele está considerando? Todos os processos da mente ele está considerando como grosseiros? Todos os processos emocionais ele está considerando como grosseiros? É nesse sentido, entende? E aí eu acho que eu não consigo alcançar isso também, assim, tá? Mas eu fico pensando muito nessa direção. Então, é isso mesmo. Você me respondeu com as suas inquietações também, né? Então, tá, obrigada. Quando a gente fala dessa linhagem de yoga, né, que a gente chama de Satyananda Yoga, a gente sempre se refere a uma linhagem tântrica. E o Tantra, ele está dentro de Kriya Yoga, a prática tântrica, essencialmente. Então, ela tem uma filosofia de base, né, um conceito, que é o tantrismo, e ela tem a prática tântrica. Então, a gente pode definir o Tantra como um comportamento que é sempre num sentido muito questionador, né?
Então, é um comportamento que na Índia foi necessário para colocar frente à questão das castas, a questão de que só os brahmanes poderiam aprender yoga, que mulheres não poderiam aprender yoga. Tudo isso o tantrismo enfrenta. E aqui, para nós, a gente pode colocar isso como um enfrentamento de tudo que nos atravessa pela colonização, né? Questões de gênero, homossexualidade, tudo isso dentro dos textos tântricos já tem um confronto em relação a isso. Não é uma linhagem que, como o Vedanta, que vai conservar. O Tantra vai questionar tudo que a gente vivencia. E aí, essa manifestação do Tantra, ela é muito próxima das manifestações da natureza. Então, lembra semana passada, quando a gente falava de Bhakti e falou, né, do quanto Bhakti é esse processo natural de espiritualidade em nós? Essa é uma forma tântrica de olhar para isso. Então, a espiritualidade, ela está próxima da espiritualidade dos aborígenes. Se a gente olhar para cada tradição, né, isso vai estar muito explícito, né? Além disso, o Tantra vai ter as suas técnicas, que aí a gente chama de Kriya Yoga. Então, são técnicas que são feitas a partir de asanas, pranayamas, mudras, bandas, que são as chaves, visualização, movimento da consciência. E todas essas técnicas que são Kriya, elas são um estágio que deve ser trabalhado após os outros estágios. Depois que a gente já evoluiu um tanto nos outros estágios, a gente não começa yoga por Kriya Yoga, né? E é a parte do yoga que é ainda muito passada de mestre para discípulo. É um conhecimento ainda muito preservado, porque é um conhecimento muito poderoso, né? Então, ele começa falando aqui nesse trecho do livro, e eu acho que ele se dedica muito pouco a Kriya Yoga nesse livro. Eu não gosto muito desse trecho que ele coloca, mas eu vou dar textos complementares para vocês, que quem vira um especialista em Kriya Yoga vira um Siddha. Um Siddha é uma pessoa que tem poderes, né? Então, poderes mediúnicos, aquelas cenas que a gente vê das pessoas andando sobre o fogo, esquentando o corpo no gelo, né? Isso são alguns siddhis. Mas a gente pode, por exemplo, lembrar lá na autobiografia do Yogananda, que ele descreve que ele ia de um lugar para o outro, né, sem o uso do corpo. E isso na Índia a gente vai ver vários mestres descrevendo cenas que a gente consideraria que ninguém pode fazer, né, que é uma coisa surreal, mas eles vivenciam isso e eles descrevem isso, né, nas vivências deles. E isso são práticas transcendentes, práticas que vêm a partir do Kriya Yoga. Tereza, quando você fala o Kriya Yoga, uma das técnicas que a gente está usando do Kriya Yoga é o Lota. Eu não sei se mas é outra coisa. Eu entendi que a Kriya Yoga era essa purificação, não é isso, do corpo? Não, você está certa. É que é a mesma palavra usada para duas coisas diferentes. Tá? Então, a gente está usando a mesma palavra e você vai ver essa palavra descrita diferente. Por exemplo, quem recebe iniciação, que é muito comum aqui em Ribeirão, do Paramahansa Yogananda, faz Kriya Yoga do Paramahansa Yogananda, né? Então, ele manda as lições
que as lições dele também se chamam Kriya Yoga. Então, com esta mesma palavra, a gente pode encontrar muitas coisas, tá? Ah, tá. Então, E- nós não estamos fazendo nada, entendi. Não, nós Não. não estamos trabalhando nenhuma técnica deste Kriya, né? Desse Tantra. Apesar de tudo que a gente está fazendo, tem a base tântrica, né? Então, as meditações, a forma como a gente olhou para o Bhakti, a forma como a gente olha para o Hatha, tudo isso tem a base tântrica. É um olhar com a base no Tantra, Tá. tá? Então, a gente pode falar que a gente está, não sei se iniciando ou fazendo alguma coisa com relação à Hatha e à Raja. O Na Hatha é verdade, não. as A gente posturas. já fez Bhakti também. A gente Sim, já mas trabalhou em Ana. A gente só não fez Kriya. tá. Mas aquela prática da manhã, fazendo aquelas posturas, aqueles asanas, asanas, bom, aquilo é o Hatha, seria A considerado. gente pode falar que aquilo é Hatha e Raja, por exemplo. Tá. E aí, os quando eu mantras, faço o Surya Namaskar e eu sugiro uma visualização, a visualização dentro do Surya Namaskar a gente já pode chamar de Kriya, né? A tá. gente começou a trabalhar com Tantra. Tá. Esse olhar da visualização, e vocês, quem faz aula comigo pode perceber isso mais claramente, que eu trago sempre uma imagem, né? Eu trago sempre um cenário, né? Então, se a gente vai trabalhar a respiração, você cria um caminho imaginário para essa respiração, você traz uma luz. Isso é Tantra. Essa é uma forma da gente sustentar a mente, e isso vem do Tantra. Tá? Ok. Tá. Então, agora, isso que a gente faz não é o que o indiano faz. A gente separa, né? A gente acha que tá tudo num quadradinho, um separadinho do outro. E na verdade não, tá tudo mesclado, né? Um vai se relacionando com o outro e a hora que você vê, você tá trabalhando tudo isso, tá? Então não é separadinho, é junto. Quem separa somos nós. E aí, Metodologia de ensino seria uma metodologia para um aprendizado. a gente aprende assim, né? Tudo separadinho, a gente está acostumado. Então, para o nosso cérebro é muito difícil entender que por mais que a gente esteja olhando para isso como coisas diferentes, isso está tudo mesclado, tá? E quando a gente fala a palavra yoga, quer dizer tudo isso, tá? Tá. Não, Tereza, desculpa, é que é tanta coisa, é muita pergunta, né? A gente quer... Olha, deixa eu te falar, Luísa. Você pergunta, porque eu estou num ponto que eu não consigo nem perguntar. Eu estou completamente fora. Então, vai perguntando aí, porque para mim é um jeito de eu aprender. Eu estou achando ótimo. Manda aí. Ângela, eu concordo plenamente com você. Eu me sinto igual. Então, vamos indo. Quem vai tiver... lá, Luísa, porque saber ter dúvida é difícil. Então, pronto, está eleita a minha representante. Pode perguntar. Quanto mais dúvida eu tenho, a Tereza responde, parece que surgem mais. Pois é. Com relação a esse
Inanna e Ginana? Nhan, nhan, igual a gente Nhan. fala no final da frase, né? Inanna. Nhan. Inanna. Que você falou, né? Inanna visa gerenciar e desenvolver as capacidades de intelecto. Ele fala isso, o desenvolvimento disso, ou a prática, vamos dizer, disso, ocorre naturalmente ou são técnicas que ao longo a gente vai aprendendo, ou é simplesmente assim, através da meditação, né? Você recebe a iluminação e pã, né? Vai descobrindo, vai desvendando, né? Como é que Lembra se aquela dá isso? meditação que eu passei para vocês na semana passada, que era o que é yoga? Uhum. Aquela é uma meditação que faz você intelectualizar, concorda comigo? Sim. Você vai para um raciocínio, né? Você conversa, né? Eu vou descrevendo e você vai conversando com os seus pensamentos durante o que eu vou falando, né? Aquilo é uma meditação em Jnana Yoga, tá? Tem uma prática também que a gente faz que chama Suan, que é uma prática muito... a Érica, que não está conseguindo participar, mas ela trabalha com seleção de pessoas, ela é psicóloga, e ela fala que parece muito com os trabalhos que ela faz para selecionar pessoas, né? Que é muito do meio corporativo, mas é uma prática yogi para você reconhecer quais são os seus pontos fortes, quais são suas fraquezas, quais são as suas qualidades, né? E suas ambições. Eu já E aí vi isso em planejamento estratégico. Ele vai descrevendo isso de uma forma que você vai reconhecendo a diferença. O que é a diferença entre uma qualidade que eu tenho e uma ambição? Uhum. Né? O que é uma ambição legítima, uma ambição que é minha mesmo ou que foi implantada em mim pela sociedade ou pela minha família? Sim. Né? Toda essa prática é esse movimento da gente ir descrevendo isso. O ano passado nós fizemos essa prática, se vocês quiserem fazer, a gente pode fazer, só que a gente vai fazer no fim, quando a gente terminar o livro, porque a gente precisa de 2 encontros para fazer isso. Tá? Por isso que você disse no começo, né? Que era bem pensamento filosófico, que você te remete aos filósofos, que fazer né, como ele fala aqui, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Será que isso é meu mesmo? Enfim, né? Como a gente chama de crise existencial, né? Mas é umas perguntas, umas dúvidas assim. Tá, que vão nos trazer clareza sobre nós. E aí eu acho interessante pensar o quão, se eu perguntar agora, me fala das suas qualidades, o quão é difícil para cada uma de nós descrever uma lista de 10 qualidades. Né? Talvez você descreva 5 com facilidade, né? Mas percebe como a gente não tem tanta clareza sobre nós mesmos? Se falar das fraquezas, eu acho que é ainda pior, né? Sim. Ou depende, né? Os narcisistas vão falar mais facilmente das qualidades e as pessoas que se sentem inferiores vão falar mais facilmente das fragilidades, né? É muito da gente ir observando como é esse nosso movimento. Sim. Quando, para mim fica assim, nossa, tão difícil isso, né? Quando ele coloca assim, né? Há 4 coisas que você não sabe sobre si mesmo, suas qualidades e forças, isso tudo que você está colocando, né? Eu fico pensando que quando a gente tenta reconhecer limitações, qualidades, você está reconhecendo isso em cima de algum referencial.
eu acho que isso é muito difícil, porque na nossa sociedade a gente reconhece isso em cima de alguns referenciais, né? A qualidade, os defeitos. Então, você tem toda uma você tem todo um entendimento de alguns padrões que você se reconhece com qualidades ou não. Então, eu fico pensando, nossa, fazer esse reconhecimento isento dessas referências. E que referências seriam essas para você fazer esse reconhecimento? Deu para Acho que tem duas entender? coisas aí, Sander. A primeira não é sozinho, né? Você vai fazer isso com todas as outras práticas de yoga que a gente está propondo aqui, que vão purificando o seu corpo, suas emoções, sua mente, e vão te deixando mais próximo de você, né? Vai ficando mais fácil reconhecer você quando você está menos condicionado, menos preso a essas limitações primárias de você mesmo. A outra questão é que esse processo é um processo indicado para ser feito a cada 3 meses, 4 meses. Por quê? Por isso que você acabou de falar. Para a gente ir identificando o que é nosso de verdade. E não aquilo que a gente está mudando, que é transicional junto com a nossa vida. Né? Então, eu preciso refazer, eu preciso reolhar, né? O legal, na verdade, seria ter um caderno de Swan, onde cada vez que, a cada 3 meses, ou quando você tiver uma mudança para fazer na sua vida, algo que está te incomodando, você vai lá e faz de novo. E faz de novo o processo. Porque aí você vai construindo o que é legítimo para você. E é sim uma construção, eu concordo com você, não é de uma hora para outra que a gente vai saber isso claramente. Tereza, Pode falar, Regina. é rapidinho. Eu acho que isso é a nossa busca constante, é diária. A gente vai morrer e a gente ainda vai estar buscando. E na próxima a gente continua buscando. É muito difícil, são muitas existências, porque é muito difícil. A gente porque isso é autoconhecimento, mas é um autoconhecimento muito mais profundo do que a gente tem ainda. A gente não tem essa consciência, né? É difícil para nós, assim, réis, mortais, homens comuns. Acho que é uma busca Eu lembrei ainda muito para frente, ainda um caminho muito longo. Eu lembrei da Helena, semana passada, descrevendo sobre as emoções dela, né? Que ela começou há 3 anos a entrar em contato com isso, e isso foi ampliando e abrindo. Eu acho que é a mesma coisa, o que a gente vai fazendo é tendo mais discernimento, né? Então, de repente, eu consigo falar não, de repente eu consigo falar isso não é para mim, né? E é aos poucos que a gente vai construindo isso, né? Sim, talvez não tenha fim, porque sendo seres condicionados como somos, como será o caminho da liberdade? Né? E até onde a gente alcança a liberdade e gostaria da liberdade? Acho que esse gostar da liberdade implica no responsabilizar-se, né? E aí fica muito difícil. Às vezes a gente não quer assumir tudo, né? E sabe o que eu estou aqui me matutando? Porque eu fico pensando se a gente começasse quando criança, assim, se não ia sendo mais fácil, né? E fiquei pensando assim, eu estou assim, no mesmo processo com o meu corpo. Eu agora estou fazendo pilates, eu sempre fugi de tudo quanto é atividade física, nunca fiz.
E ao mesmo tempo da Helena começou com o yoga, eu comecei com o Pilates, tem 3 anos. E eu comecei a descobrir coisa no meu corpo que eu falei assim, meu Deus, isso existe? Como é que isso podia existir em mim? Eu nem sabia, né? E a mesma coisa, assim, posições que o jeito de andar e tudo mais, que eu falei assim, isso devia ser natural. Eu nunca pensei que a gente tivesse que aprender isso, assim, de uma maneira mais orientada. Não sei se eu posso dizer isso, mas eu achei que andar é andar. A gente põe um pé atrás do outro e vai, né? Mas eu estou vendo que não é tão assim. Eu sempre fico me perguntando, puxa, então com a criança, como que a gente poderia intervir, né? Mesmo nessa consciência corporal e aí eu fico me perguntando a mesma coisa, que passo a passo a gente poderia fazer com a criança, que talvez a gente possa fazer com a gente agora, sabe? Porque ele fala aqui, olha, essa pergunta, quem sou eu, é grande demais. São pouquíssimos que conseguem responder. E daí ele diz que ele destrincha esse quem sou eu nessas 4 coisas, né? As qualidades, forças, limitações, qualidades e forças, limitações e fraquezas e ambições, né? E necessidades. Aí eu fico pensando, talvez se a gente destrinchar isso em outras perguntinhas, talvez a gente vá construindo um caminho. Faz sentido? Para mim faz, Lili. Eu fiz um trabalho com crianças, que a gente já até conversou um pouco sobre isso, que eu trabalhava as emoções a partir da CNV, né? E aí a gente foi construindo esse caminho a partir de reconhecimento das emoções, porque nós somos quase que analfabetos emocionais, né? A gente consegue falar de quantas emoções? 4, 5? Né? Sendo que a gente tem uma infinidade de emoções para aprender. E nesse sentido foi muito rico trabalhar com as crianças, porque elas começam a se apropriar desse conhecimento e trazer a vivência delas sobre essas emoções, né? E a mesma coisa se apropriar do corpinho delas, né? Então, crianças de 8 anos hoje, gente, tem dor nas costas igual adulto. É um negócio horroroso, né? Por quê? Porque fica o tempo todo na televisão, no joguinho, no celular, né? Lembra a nossa infância? A gente podia brincar na rua, né? As crianças eram mais ativas fisicamente. Então, trazer a criança para se apropriar do seu próprio corpo também é algo que precisa ser construído, né? E o yoga na infância faz isso. Traz a criança para perceber a si mesmo, para ver o que ela está ganhando, o que ela não está ganhando com aquilo, né? Para parar de sentir dor nas costas. Eu ficava espantada que depois de 1 ano, né, a hora que eu fazia a provinha lá com eles, a avaliação, eles falavam assim, eu diminuí as minhas dores, mas não era para ter dores, percebe? É triste demais ter dores com 8 anos de idade. Muito triste. Como vai ser esse corpo adulto, né? Eu perdi um pedacinho, Tereza, me desculpe. Por que as crianças têm dor? Porque elas ficam o tempo todo sentadas na televisão, no computador, não fazem mais atividades físicas, né? Tem aquela 1 hora de educação física, que é muito pouco, né? Eu queria contar que eu estava mexendo nos documentos aqui para fazer meu imposto de renda, aí acabei indo até em documentos mais antigos. E aí eu encontrei, eu ia até mandar uma foto para você, Tereza, mas falei, não, para de incomodar, Tereza. Aí eu encontrei o primeiro recibo do Ganesha. E a data, ai, que coisa mais linda, é 17 de março de 2017. A letrinha da Tereza. Então, foi quando eu comecei meditação.
Ai, Tereza, eu vou pôr num quadro. Então, faz 4 anos. Vamos mudar a data aí, meninas. Que alegria de encontrar isso, Tereza, 17 de março de 2017. Isso aqui é AMDM, antes da meditação, depois da meditação. Sabe? 2 vidas. Você até me emocionou agora. Eu também. Tomara eu alcance. Aqui no livro, Tereza, na página 41, ele fala: o propósito do o propósito do Jnana Yoga é cultivar uma compreensão da natureza do indivíduo. Mais um pouquinho para baixo, ele fala: é a auto-observação, a autoanálise e a autorretificação. Então, isso aqui é aquilo que você estava falando, né? Que eu também falei que é a nossa busca constante. Então, essa dica aqui da autoobservação, ela é muito interessante, porque a gente se observa muito pouco, a gente observa mais o outro, né? É incrível isso, mas é verdade. E observar a gente. O que realmente está fazendo a gente feliz? O que está fazendo a gente infeliz? Então, por que aquelas palavras me incomodaram tanto? Por que aquele agrado me deixou tão feliz? E a gente muitas vezes chega até num objetivo egoístico, né? E que é difícil da gente aceitar, mas a gente precisa falar para os outros. Essa autoobservação, para a gente poder chegar na autorretificação. Quer dizer, eu quero diminuir o meu egoísmo. Claro que eu sou egoísta, claro que eu sou orgulhosa, claro que eu sou medrosa. Todos nós somos, né? São sentimentos humanos, da nossa condição humana ainda, mas eu quero ser menos egoísta, eu quero ser menos orgulhosa, eu quero ser menos medrosa, eu quero ser menos um monte de coisa que eu acho que não é bom para mim. Não é bom para quem convive comigo e também não é bom. Então, aí vem uma outra questão. Então, como que eu trabalho isso em mim? Como é que eu posso ser menos egoísta? Como é que eu posso ser menos medrosa? Como é que eu posso ser menos orgulhosa? Né? Todas essas questões. Mas ainda que a gente já tenha esse despertar, né, já é um passo muito, muito grande. Porque tem gente que é isso, assim, escancarado, e não se acha isso. Né? Sem querer achar que os outros são piores do que a gente, de forma alguma. Tem piores e tem melhores. Mas a gente, assim, vê que a pessoa ainda ela nem se deu conta de quão toledora ela é, de quão negativa ela é, de quão tóxica, né? Que agora está na moda falar isso, que uma pessoa pode ser com outra. Então, essa autoobservação nos livra de sermos esse tipo de pessoa, porque aí a gente vai para a autorretificação. Eu gostei tanto de ler isso aqui, que eu ficava lendo e, nossa, mas que coisa profunda. Depois eu lia uma outra linha e eu falava, nossa, mas é muito profundo mesmo. É como você falou, é filosófico isso. É sim, Regina. Pode falar, Helena. Me parece, já vou eu falar de meditação, né? A obcecada pela meditação. Mas me parece que a meditação, ela amplia a intuição e ela vai apontando essas coisas, sabe? Desse autoconhecimento, dessas coisas
que a Regina estava falando do autoconhecimento, para depois ter a autorretificação. Então, assim, não na hora em que a gente está sentado e meditando, não é isso. Porque quando você está sentado meditando, não é para você ficar pensando quais são minhas qualidades, embora até possa fazer isso em alguma instância, mas pode não ser esse o propósito da meditação. É que como ela amplia essa intuição e aguça algumas coisas, depois, quando você não está mais no momento da meditação, sentada, algumas coisas vêm de, nossa, mas isso que eu estou fazendo não está certo, não. Eu critico isso na tal pessoa. Sabe aquele pensamento? Eu critico isso em tal pessoa, mas é o que eu estou fazendo. Ixi, Maria. Aí tem esse enfrentamento, você com você. Aí tem esse propósito reflexivo de autorretificação e tal. Então, eu acho que a meditação é poderosíssima nesse processo de autoconhecimento, sabe? Mesmo que você não queira isso, ela faz isso. Ela amplia sonhos. Ela sonho mesmo. Quando você dorme, você sonha, você conecta com... Aí você acorda e fala... O caminho é meditação. Isso já está lá no Buda, né? De falar assim, não acredita no que eu estou falando, não. Pratica. Vê se para você dá certo. Vê o que acontece com você. É para ficar acreditando em mim, feito bobão. Vai você, faz você. Nossa, é maravilhoso. Eu diria que o caminho de todo o yoga, a Helena, faz isso. A Helena, ela é meio avessa à prática física do yoga, então ela resiste ainda, mas eu ainda creio que ela vai experimentar para ela saber que tudo isso que ela está descrevendo acontece com a prática de yoga também. Né? Mas o que eu fico também pensando é assim, como na nossa sociedade a gente divide tudo, né? Então, a gente, se precisa se espiritualizar, a gente precisa de uma religião. Se a gente precisa trabalhar a mente, a gente precisa de um psicólogo. Se eu vou trabalhar o corpo, eu preciso de um educador físico. E aí vai indo, né? A gente faz isso, segmenta tudo, né? E aí a gente vem para o yoga e está olhando para um sistema que integra tudo, né? E isso diverge da forma como a gente aprendeu a olhar para o mundo, né? Então, essa coisa que vocês falam assim, estou tão confusa que não consigo nem perguntar, né? Tem uma inquietação dentro de mim. Não se preocupem, eu acho ótimo que vocês fiquem com essa inquietude, com esse não saber, porque é a partir desse não saber que vai se construir o saber, né? E ele talvez venha primeiro nos seus sonhos, para depois vir para a mente consciente. Sueli, você ia falar? Então, no Jnana Yoga, essa auto-observação, autoanálise, assim, eu percebi essa semana, na tarefa que se deu, da gente estar atenta a isso, né? No nosso comportamento, no nosso dia a dia. Essa auto-observação. Eu pude, essa semana toda, eu pude fazer isso, eu consegui fazer isso, a auto-observação, e assim, eu senti muito em paz, e senti muito agradecida e muita compaixão. Eu senti isso, assim, sabe? Nessa semana. Eu fiquei o tempo todo parando para observar meus sentimentos,
nas coisas que eu estava realizando, ou que eu já tinha realizado. Eu fiquei assim, assim, veio um sentimento muito bom, assim, de gratidão mesmo, de reconhecer que eu consigo fazer, né, outras coisas assim, diferentes do que eu fazia, né? Eu ter essa consciência, essa autoobservação, assim. Né? Foi isso. E essa semana eu me apeguei àquelas tarefas, né, que você deu, e eu fiquei me observando essa semana. E foi muito bom. Assim, muito bem. Mais alguém fez essa tarefa essa semana? Eu não fiz, eu estou mudando de casa, está uma confusão aqui, eu não fiz. Tudo bem. Eu fico aqui, assim, é uma indagação, né? Eu fiz, né? E é incrível, né? Como essa auto-observação aqui, as pessoas que vivem na rua, eles descobriram que quase que a maioria estava infectado, né? E de repente eles desapareceram, assim, né? E quando eu não via, eles ficam nas portas de supermercado, perto do caixa eletrônico, né? Eles dormem às vezes ali por perto e tudo. E aí no dia ainda eu pensei assim, nossa, como é que eu vou, porque eu só vou para o trabalho no supermercado e venho para casa, não saio para nada, né? Aqui está tudo em lockdown, né? A gente não pode ficar circulando. Incrível que eu fui no supermercado e lá na porta tinha lá um rapaz que era, não sei se era refugiado e tudo, e eu falei, nossa, mas que coisa, que bênção, né? Que providência. E aí foi tão interessante. Então, são coisas que nos sucedem, né, no dia a dia, que às vezes a gente tem um pensamento, a gente tem um sonho, eu tive sonhos e coisas do tipo, assim, e da alimentação também, né, aquilo que a gente está comendo, o paladar, de onde veio, sabe? Tudo isso. Mas eu também é uma indagação agora, né, disso tudo que a gente está falando. Eu acho que a gente consegue despertar isso aí tudo numa fase mais madura, né? Por exemplo, eu não sei a idade da maioria, mas esse grupo ele constitui de pessoas mais maduras do que o grupo anterior, o primeiro que eu fiz, né? Então, assim, eu não sei, eu estou errada ou a gente consegue se conectar mais com essa idade que a gente já trabalhou, já aposentou, está próximo da aposentadoria, está buscando um caminho, assim, está fazendo uma autorreflexão da vida. É uma pergunta, eu não tenho resposta. Eu acho, Angelina, que depende das nossas vidas passadas, dos nossos karmas para essa vida, né? Hoje em dia eu vejo também uma juventude muito, muito esperta, assim, muito acordada, né? Pessoas muito novas e muito, muito despertas, né? Num questionamento da vida muito grande. Então, eu acho que depende muito das nossas karmas. Mas, em geral, sim, eu acho que é o momento que a gente vai poder olhar para isso mais profundamente, né? Se eu estou envolvida com a criação dos meus filhos intensamente, se eu estou envolvida em ganhar dinheiro intensamente, isso tudo vai me distrair desse olhar para a espiritualidade,
né? Com mais profundidade. Então, a hora que sobra um tempo para isso, né? Que a gente se permite, né? Porque eu acho que é uma permissão, talvez seja o momento que a gente vá mais profundo, né? Tereza, pegando os dois ganchos aí da Angelina, ela estava comentando, né? Ela tem encontrado no supermercado, porque eles não estão saindo. Você está morando na Alemanha, né? Então, e aí eu gostei muito dessa parte do livro, a hora que ele fala sobre o elefante furioso. Ele fala assim: o elefante estava furioso, e quando a pessoa que você parou o avisou, você não viu o ser divino alertando-o para não ir lá? Por que você não deu atenção ao aviso daquele ser divino à sua frente, dizendo a você para não ir até lá? Você desobedeceu o mandato divino. Portanto, essa é a sua condição. Eu achei interessante porque eu queria falar isso e no fim depois não deu para falar. Mas tudo é divino, né? Na nossa frente e a gente realmente não observa. E a Angelina, na hora que viu aquele moço e que ela pôde fazer a doação, era da doação, a Angelina estava falando, que era a tarefa, né? Então, você pôde fazer essa doação. Na verdade, isso tudo, eu vejo dessa forma, isso tudo, quando a gente se põe para olhar esse divino que toda hora está falando conosco, as coisas acontecem, as coisas aparecem na nossa vida. Então, você se abriu, você ouviu isso, você quis fazer, você abriu e você teve a oportunidade. Um dos nossos, né, dos nossos maiores erros é a nossa cegueira, é a gente andar pela vida sem olhar o que está falando para nós o tempo todo. Tudo é sinal, o nosso corpo é um sinal, né? Um sinal do divino, quando ele está com dores, as nossas dificuldades, tudo é sinal do divino. Então, a maioria de nós acorda, trabalha, vive a nossa vida, vai dormir e não enxergou nada de divino naquele dia. Se a gente não consegue enxergar o divino, aí a gente vai fazer como essa autoanálise? E quando que a gente vai começar a nossa auto-retidão? E eu queria dizer também que eu acho, sim, que quando a gente vai amadurecendo na idade, a gente fica melhor. E eu também acho que essa juventude, parece que ela já avançou, assim, elas têm mais inteligência hoje, aos 20 anos, do que eu, vou falar por mim, tinha aos 35 anos. Mas hoje, aos 53 anos, eu me sinto uma mulher muito mais feliz pelo meu conhecimento do que eu era antes. Eu gosto mais de mim em todos os aspectos. Ainda que eu não seja mais bonita do que quando eu tinha meus 20, 30 anos, porque o nosso corpo sente, ainda assim eu me sinto melhor. Eu não trocaria nem um instante da minha idade hoje de quando eu era mais nova. Nem até as minhas dores eu aceito, porque no yoga a gente tira e a gente vira o negócio, é uma delícia, você sente alívio e você vê que você pode ir mais longe. Até as nossas limitações são melhores. Então, e esses jovens, eu fico pensando que são melhores do que eu era, né? Com 20, eles são melhores do que eu era com quase 40. Eu fico pensando quando eles tiverem 50 anos, 60 anos, que a gente não está mais cuidando dos nossos filhos, a gente está com a nossa vida financeira mais estabilizada, a nossa vida já está mais definida e nós podemos parar para essa autoanálise, essa reflexão mais profunda.
é um momento, e eu falo para as pessoas mais novas, e eu falo muito isso para elas, não tenham medo de chegar na idade que eu estou, como eu não tenho medo de fazer 60 nem 70, porque a impressão que eu tenho é que eu venho ficando melhor a cada ano. Por isso eu comemoro todos os meus aniversários. Sabe o que eu lembrei da questão da idade? A Teresa falou que é mais um processo kármico mesmo, né? Parece ser. Aí eu lembrei 2 casos. Um é da Tenzin Palmo. Tem esse livro, A Caverna na Neve. Então, essa moça ela ainda é viva, uma londrina, ela nasceu em Londres, não tinha nenhuma tendência budista, nem religiosa na família, e ela sempre quis ser budista, ela sempre quis ser do budismo tibetano. Esse outro também é muito legal, esse é dela, No Coração da Vida, Tenzin Palmo, depois eu posso escrever se quiserem. Com 18 anos, ela foi para a Índia, atrás do guru, eu quero meu guru, quero meu guru. Ficou 12 anos nessa caverna, na neve, meditando 12 horas por dia, e é uma budista muito atuante, que luta muito pela presença da mulher no budismo tibetano. Muito legal. Mais perto de nós, a gente tem o Lama Michel, que continua sendo jovem, mas que deve ter por torno de uns 40, aquele menino. Eu estou com 61, então tudo vira menino, né? Ele, na faixa dos 30, 40. E também teve um apelo brasileiro. Também teve um apelo muito forte numa família rica, mas não queria nada daquilo e foi atrás desse budismo sem nem saber direito o que era. Então, parece que tem essa coisa aí kármica. E eu fico muito feliz. Para mim, veio meio tarde, né? Como vocês viram ali na minha data. Foi a partir de 2017 que eu comecei. Mas eu falo, ai, ainda bem que veio. E se não tivesse vindo nessa vida, eu ia passar essa vida fazendo o quê? Então, tem essa coisa kármica. Aí na outra, eu já vou sair um pouquinho na frente, né? E vou procurar a Teresa. Onde está a Teresa aqui nessa vida? Teresa, eu fiz um... Pode falar. É a Sandra que estava falando? Então, eu vou falar, então. Então, eu fiz, assim, na verdade, eu dei eu ia começar a falar. Desculpe, então, pode falar, Sandra. Lila, depois a Sandra fala. Continuo? Então, desde dezembro, assim, eu estava preocupada com essa questão da fome, e, quer dizer assim, desde que começou a pandemia. Aí, num primeiro momento, eu só divulguei nas minhas páginas todas as ações que eu achava, eu divulgava, todas as ações que eu achava. E aí contribuía uma ou outra, mas daí que eu não saio, eu fico o tempo todo em casa, saio muito, muito pouco, então eu não teria como encontrar. E aqui onde eu moro, passam muito poucas pessoas na rua, né? Então, mesmo assim, eu pude perceber que nunca passava gente pedindo, e começou a passar. Depois desapareceu. Mas aí nós entramos numa organização de um grupo de jovens. Eram os jovens que começaram a fazer um movimento de arrecadação de alimento. E é interessante porque para eles é a rede social, é o meio ali, né? Então, organizaram vaquinha. Então, toda uma forma que a gente podia colaborar, porque não implicava, eles assumiam a entrega das coisas, né?
e eles localizaram as famílias, fizeram o cadastro, e a gente ficava assim, dando suporte, contribuindo e cutucando as pessoas para fazerem. Então, essa sábado a gente conseguiu entregar 100 cestas básicas com produto de higiene e tudo, né? Mas porque daí o que é interessante, que até as pessoas que necessitam passam a buscar a gente pela internet, pelas redes sociais também, né? Eu achei muito, muito bacana, porque uma pessoa procurou a gente e falou assim, olha, eu só preciso para esse mês. O mês que vem vocês não precisam se preocupar, porque a gente conseguiu o trabalho. Então, esse mês a gente não vai receber ainda, mas a partir do mês que vem a gente já vai receber. Uma outra coisa que foi muito bonita, eles foram entregar, né, numa casa, e aí ela falou assim, ai, graças a Deus esse mês eu não preciso. Aí você pode dar para outro. Então, assim, é muito comovente. Isso, e é como a Angelina diz, chega. Se você se abre, e a Helena também falou, né? E a Regina também, aparece a forma de trabalho, quem precisa. E esse movimento está sendo muito bacana, porque partiu dos jovens, não foi da velha guarda, foi dos jovens, e o jeito com que eles acharam permitiu que a gente, que não está assim, se expondo muito, possa participar. Bem bacana. Muito bom. Sandra. Então, falar um pouco, né, enfim, do que você tinha proposto, né? Eu acho que me veio muito a sensação do quanto a gente precisa ter disciplina para fazer, né, as coisas propostas, né? E que às vezes não é tão fácil assim, que a gente tem um cotidiano que vai atropelando, né? Então eu consegui observar o que cabia mais no meu cotidiano, o que ficava mais difícil estar fazendo, né? E eu acho que foi uma observação muito interessante, né? De perceber meus limites para algumas coisas, as possibilidades para as outras, né? Facilidades ou não, né? Eu acho que foi bastante interessante, e essa questão, né, de alimentar os pobres, eu acho que a gente já tem uma dinâmica aqui em casa. Atualmente eu moro só com a minha filha, e a gente mora muito próximo de um mercado, e é muito interessante a dinâmica aqui na Paraíba, né? Então, sempre na porta do mercado tem um rapaz que a gente já conhece ele. Então, ou eu vou no mercado, ou a Carol, e ela volta dizendo assim, bom, hoje ele me pediu isso, porque ele nomeia o que ele precisa. Então, às vezes ele fala, olha, hoje eu estou precisando de milho, hoje eu estou precisando, você pode trazer para mim? E daí, outro dia ela voltou e falou assim, hoje ele precisava de um frango. Eu falei, você comprou? Comprei. Então, a gente tem meio que uma pessoa que está lá e a gente já meio que adotou ele, entre aspas. Então, sempre que a gente vai no mercado, a gente já cumprimenta, a gente já tem uma relação com ele, né? E ele fala, hoje eu estou precisando disso. Ok, fica aí que na volta eu trago para você, né? Então, isso já faz parte do nosso cotidiano, né? É muito interessante, nesse momento que a gente vive, né? Isso faz parte do nosso cotidiano. E eu acho isso muito legal, e observar até numa pessoa jovem, porque a minha filha é jovem, né? O desprendimento dela, que outro dia um garoto chegou e pediu para ela comprar um pote de paçoquinha, que seria o trabalho dele de vender. E eu não estava nem perto dela, daqui a pouco ela aparece com o pote de paçoquinha. Eu falei, o que é isso, cara? É que ele está pedindo porque ele vai vender no Farol e ele vai fazer dinheiro para ele. Eu falei, legal, né? Então, eu acho que aqui a gente vivencia isso em em cada esquina a gente tem uma situação diferente, né?
E eu acho que, mas eu vejo que em algumas práticas eu ainda preciso de mais disciplina, né? Eu acho que fazer as atividades físicas eu troquei. Eu tive uma certa dificuldade, então eu resolvi andar novamente. E eu estou tendo a oportunidade de andar na praia, isso é delicioso, né? Então agora eu fico contemplando a natureza, né? E eu caminho. Então eu estou fazendo algumas adequações. Mas hoje eu já me vi assim, no final da caminhada da praia, eu vou fazer os exercícios. Só estava eu no meio da praia fazendo os exercícios, entendeu? E achei muito legal, na realidade. Mas eu acho que vai num crescente isso. Eu acho que eu que estou iniciando agora, é muita coisa mesmo, né? Então você vai pegando um pedacinho. Eu acho que é muita coisa e muito rápido, né? Eu gostaria de poder ficar com vocês 6 meses, 1 ano, e aí ir trabalhando essas práticas com mais calma e mais profundidade, a gente ir junto nisso, né? Nesse grupo não dá certo a gente fazer isso, mas acho que dessa forma a gente construiria juntos essa disciplina com mais raízes, né? Para que ela se mantesse, né? Da forma como a gente está fazendo, depende muito do esforço de vocês, né? De vocês quererem, de vocês realmente colocarem isso como objetivo, né? Tudo bem? Deixa eu comentar uma coisa que eu fiz aqui das minhas tarefas. Não tem uma coisa para a gente se deixar de tomar um café da manhã, fazer alguma coisa assim, tapa, é isso? Pois bem, fiquei pensando aqui, falei, o que eu vou deixar de fazer? Gente, me deu muita má vontade de deixar de fazer alguma coisa, sabe? Falei, eu não estou com vontade de deixar de fazer nada, já está chato, eu não quero. Não quero. Já está muito chato, eu já deixei de fazer muita coisa. E eu não fiz. Esse negócio de, por exemplo, pular café da manhã, eu já pulei na minha vida um tempão aí, por causa de dieta, por causa de não sei o quê, fui fazer jejum, enfim. Eu aprendi a pular café da manhã, nem seria tão difícil para mim, porque eu tenho mania de café da manhã. Mas falei, não vou fazer de novo, tá chato, não vou fazer. Aí, ao invés de eu deixar de fazer uma coisa que eu gosto, eu pus uma coisa que eu não gosto. Eu não sei se vale, entendeu? Eu peguei e falei, não, eu não vou deixar de fazer nada que eu gosto, não, porque não está bom para mim. Mas eu posso, talvez, incluir alguma coisa que eu tenho que fazer e não faço, que fico meio enrolando. E, pois bem, todo dia eu lavo o box. Todo dia eu vou tomar. Todo dia eu lavo box. Vou lá e lavo, todo dia. Estou fazendo isso, porque eu sempre implico que eu não lavei. Aí eu falei, bom, então tá bom. Então agora eu vou lavar. E assim, adorei fica seu papo. tudo em ordem. Eu fiz ao contrário, vale, né? Vale, porque você está impondo uma disciplina e a intenção é essa, né? Fortalecer a sua mente para uma disciplina, né? Então, não tem problema. Tá tudo Fiquei certo. um pouco egoísta, mas eu Tá falei, não tô fazendo. tudo Tá bem. assim. Mas não tinha nada de tirar o café da manhã, não. Eu não falei isso, não. Alguém entendeu isso? Não falou, não? Não, né? Eu pensei. Tirar alguma coisa que gosta, né? Eu não vou tirar no café da manhã. Eu sugeri que fosse diminuir o tempo no celular, na tecnologia, né? Então, passar 1 hora sem celular, ou 1 hora menos no computador, ou na televisão. Nesse sentido. Tá? Podemos encerrar? Então, eu quero que vocês observem, ó, que eu coloquei a semana passada 2 lições. Uma era do alimento, de oferecer o alimento, e a outra era uma prática de autoobservação,
né? De você reconhecer como você se sente, que a Sandra e a Sueli trouxeram bastante sobre essa lição. Então, quem não fez, eu acho que seria interessante fazer, porque tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, com Jnana Yoga, com esse poder se conhecer mais. Para isso, a gente precisa ampliar a nossa mente testemunha, essa que observa, tá? E a gente só fortalece ela treinando com todas essas práticas de yoga, inclusive meditação, tá? E a próxima lição é a inclusão do pranayama, que são os exercícios respiratórios. Que hora que faz o pranayama? Depois que fizer o yogasana. Então, primeiro mantra, depois as posturas, depois pranayamas. Café da manhã, depois, se possível, tá bom? Se não der, precisar tomar o café da manhã antes, toma um café menor, depois você come mais, porque senão você vai se sentir muito mal fazendo as práticas, tá bom? Corrija a postura. Feche os olhos um instante. Observa como você está essa noite, como você se sente com a nossa conexão hoje. Visualiza um ponto luminoso no espaço entre as suas sobrancelhas. E com atenção nesse ponto de luz, nós vamos entoar o mantra Om por 3 vezes, seguido de 3 Shantis e Hari Om. Inspira profundamente. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Hari Om Tat Sat. Namastê. Boa semana para todas. Até terça-feira. Boa semana. Obrigada. Obrigada, Boa viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite, obrigada. Tchau para todos. Tchau. Obrigada. Boa noite a todas.